Amém. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor a todos que nos ouvem pelas redes sociais também. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, né? E quero dizer que cada pessoa que está ouvindo é bem-vindo a ouvir a palavra de Deus. Aproveitando a igreja que está em pé, vamos ler Gálatas do 1 ao 10. Na verdade, Gálatas do 6, do 1 ao 9. Gálatas 6, do 1 ao 9. Amém? Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E o 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém? Podeis assentar, igreja. O tema da mensagem nessa noite é: qual semente estamos semeando? Com ações ou palavras? Qual semente você está semeando? Qual semente eu estou semeando? Creio que o Senhor confirmou a palavra, né? Através do enxerto da Jane, né? Só que aqui fala da semente e não do enxerto. O enxerto está mais rápido, né? Agora a semente demora, a gente planta, né, a semente e leva anos e anos, às vezes, para nascer. Vai depender do tipo da semente, né? Cada semente é uma semente. Tem semente que nasce rápido e tem semente que demora. O importante é no 9 que diz que é para nós não nos cansarmos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então nós temos que esperar a colheita, porque o princípio, irmão, da colheita vem de Deus, é do próprio Deus, é um princípio divino da colheita. Então disse, né, que nós não somos obrigados a plantar, mas se nós plantarmos, nós seremos obrigados a colher. Não temos escolha, né, do que vamos colher. Nós podemos escolher o que nós plantamos. Então eu dividi aqui: se alguém for surpreendido em alguma ofensa. O 2, o que semear, isso também ceifará. O 3, semear palavras boas ou más. Então aqui, irmãos, começando aqui no primeiro, eu vou falar praticamente versículo por versículo desse texto que eu li durante toda a mensagem. Então, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Então, irmãos, geralmente, o que se faz quando um irmão é surpreendido em alguma falta, o que os outros irmãos fazem? Geralmente, o que os irmãos fazem é espalhar a notícia. Infelizmente é assim, né? Vamos espalhar a notícia. Só que não é assim. A palavra aqui do Senhor diz que é para nós que somos espirituais encaminhar o tal com o espírito de mansidão, olhando por nós mesmos, para que nós não sejamos tentados, né? Então, geralmente a pessoa fala: você viu? Você sabe? Você soube? Você está sabendo? Né? Eu só estou contando para você, para a gente orar. Na verdade é mentira, é só para fofocar mesmo. Então, muitas e muitas vezes, nós nos deixamos a ser usados pelo inimigo para falar mal do outro irmão, que está ali às vezes sofrendo com a luta,
pelejando, né? Tropeçando, caindo, levantando, às vezes para conseguir estar firme na presença do Senhor. E daí, os outros irmãos que é para estar ali ajudando, colocando uma terrinha, né? Dando braço, dando ombro, levar as cargas uns dos outros. Então, para estar ajudando, muitas vezes nós não fazemos isso. E o Senhor não se agrada disso. Nós temos que ter compaixão uns dos outros. Eu coloquei aqui, ó, daí no 2, no versículo 2, que é do versículo do trecho que eu li. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Refere-se compartilhar a dor, a vergonha com que o outro irmão que fracassou espiritualmente está passando, né? Não desprezar o outro irmão quando o irmão cair muitas vezes numa tentação ou num deslize, não ficar julgando, mas ajudar com espírito de mansidão, compaixão, se colocar no lugar do outro. E se fosse eu numa situação dessa? E se fosse eu numa situação dessa? Né? Eu lembro esses dias atrás que eu fui pedir oração para minha filha, para orar por uma pessoa que me pediu oração, só que eu não falei quem que era, mas falei, ó, tem uma pessoa que está precisando muito de oração, eu quero que você ore por ela, porque a situação está assim, né? Eu quero que você ore por ela, porque eu sei que ela sempre está levando em oração, sem falar quem foi, né? Para não virar fofoca. Daí ela falou assim, pode ter certeza que eu vou orar, mãe, porque se fosse eu numa situação dessa, eu queria que alguém desse a mão para mim, eu queria que alguém me ajudasse. Então, ela falou assim, inclusive eu vou ligar para a pessoa e me oferecer para ajudá-la, né? Então é muito importante, irmão, quando nós estamos carecendo de uma ajuda. Irmãos, quantas vezes eu já precisei que alguém me ajudasse? Quantas e quantas vezes eu já ajudei alguém? Mas quantas vezes também alguém já me ajudou? Isso é muito interessante. Nós somos uma igreja, nós somos o corpo de Cristo, nós somos uma família. É um por todos e todos por um. É assim que nós temos que ser, né? Amar o próximo como a nós mesmos, usar a empatia, ver o que o outro está passando naquele momento, o porquê que ele caiu numa tentação, o porquê que ele está acontecendo isso. Eu lembro, irmãos, que quando eu era criança, que a gente se converteu numa igreja super abençoada, mas só que era assim, quando um irmão caía num erro, eles levavam o irmão lá na frente e detonavam com o irmão, contavam tudo e diziam, olha, esse irmão está fora da paz, não era para dar paz do Senhor para o coitadinho do irmão, esse irmão está fora da paz e está fora da Santa Ceia, por isso, esculhambava com a coitada da pessoa, sabe? Irmãos, como que a gente vai recuperar um irmão dessa maneira? Me digam. Então, não era fácil os tempos antigos, né? Graças a Deus que hoje há mais sabedoria. Existem pessoas com mais sabedoria que vão entendendo mais a palavra, né? E fazendo mais como Jesus mandou. Nós não estamos aqui para expor ninguém, para julgar ninguém. Nós estamos aqui para ajudar. A gente fala que a igreja é como um hospital. As pessoas vêm para se curar. Aqui não vem pessoas sãs. Aqui não vem a pessoa, se todos fossem sãos, não necessitava de Jesus vir morrer na cruz do Calvário. Estava tudo certo. Mas Deus olhou para o mundo, não viu um justo sequer. Não viu ninguém justo. E aí Ele mandou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar, né? E também Ele mandou que nós amássemos a nós mesmos, uns aos outros como a nós mesmos. Continuando aqui, Tiago 4,17 diz assim, ó, aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se eu sei fazer o bem para o meu irmão e eu não faço, eu estou cometendo pecado. Então, vamos nos cuidar, irmãos, que quando a gente puder, souber e puder, porque às vezes você sabe fazer o bem, mas não pode, né? Aí é outra coisa. Mas você podendo fazer o bem, você vai fazer o bem, porque essa semente é uma semente que dá fruto. Quando você planta essa semente, você vai colher. Seja misericordioso. Tiago 2,13 diz assim, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Quando chegar o juízo de Deus, e ele perguntar assim, você teve misericórdia do teu irmão lá? Você teve misericórdia do teu próximo?
Quando o teu próximo cometeu um erro contra você, você teve misericórdia dele, você perdoou ele, você ajudou ele, você deu o teu ombro, a tua mão para ele. Não, eu não tive misericórdia, eu fui duro com o meu irmão, sem chance de perdoar, sem chance de ter perdão. Ele errou, ele teve que pagar. Pois é, irmão, então aqui também o juízo vai ser duro com você, porque Deus não terá misericórdia daquele que não teve misericórdia. Seguindo aqui, no 2. Os irmãos sabem que eu sou meio rapidinha, né, para mensagem. Conforme a vontade do Senhor estarei falando. O 2. O versículo 7, a parte B diz assim: porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Faça o bem sem esperar recompensa aqui na terra. Tudo que nós fizemos, nós vamos receber. Desde as crianças pequenas, né, da escolinha, as crianças aprendem, né, que tudo que ela faz, ela vai colher. Cada ação tem uma reação. Você faz, cada ação tem uma reação. Você faz uma coisa, você vai receber. E tudo que você faz, irmão, de bem para outra pessoa, a semente que você planta, custa alguma coisa. Não é de graça. Não é de graça. O bem que você faz para as pessoas não é de graça. O bem que Jesus fez para nós não foi de graça. A salvação tua, a minha salvação, a tua salvação é de graça para você, mas não custou nada, não foi de graça. Alguém pagou o preço, por isso que para você está de graça, mas não foi de graça, foi pago um preço muito alto. Então todo bem que você faz para uma pessoa te custa alguma coisa, seja uma ação. Se você for dar um conselho para uma pessoa, o que vai te custar? O teu tempo. O tempo é precioso. E você vai parar ali, às vezes, no celular, no telefone, ali, ó, ouvindo a pessoa, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, como já aconteceu comigo. Eu já aconselhei, já ouvi, praticamente eu vi uma pessoa 3 horas. Saí do culto, era 7h30, mais ou menos, 8 horas, foi até a meia-noite. Eu sei que eu contei, deu 3 horas, marcou ali 3 horas e 5 minutos. E isso é o tempo, custou alguma coisa, não é de graça. Só que é uma semente que a gente está semeando. Um dia eu vou precisar, já precisei, de alguém que me ouviu também, de alguém que me estendeu a mão. E eu sempre tenho alguém que me ouve. Então, é plantar e é colher. Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Então, irmãos, tudo que nós fizermos, não façamos para outra pessoa, façamos a Deus. Tudo que nós fizermos, na palavra diz assim, que até um copo d'água que você der para alguém, em nome de profeta, você vai receber a recompensa de profeta. Tudo que você fizer, você vai receber a recompensa de Deus, se você fizer como se fosse a Deus. Agora, se você fizer como se fosse ao homem, esperando recompensa, esquece. Você não vai receber muitas vezes a recompensa da pessoa. Você vai receber, às vezes, Deus vai usar outra pessoa que não tinha nada a ver para te favorecer, para você colher aquilo que você plantou. Eu coloquei aqui, irmão, a irmã que cuida de seus filhos, ensinando no caminho do Senhor. Ela está fazendo uma obra para o Senhor. Muitas vezes você fala com irmãs, né, que tem 2, 3 filhos, e aquela luta, e arruma, e manda para a escola, e faz comida, e vai para o trabalho, e leva na creche, e volta para cá. Ai, pastor, eu queria tanto fazer uma obra para Deus, mas eu não posso, porque eu tenho meus filhos. Irmã do céu, a maior obra que tu está fazendo, isso é uma grande obra que tu está fazendo para o Senhor. Você está criando filhos que vão ser pais e mães de família. Você está criando alguém para a sociedade. Você está ensinando a palavra de Deus, como a Bíblia diz, ensina o menino o caminho que deve seguir. Você já imaginou que privilégio eu tive de criar 2 filhos? Criei o Fernando, um grande homem de Deus que está aí, fazendo a obra do Senhor. Os irmãos acham que isso não foi uma obra de Deus que eu fiz, criando esse menino, educando ele no caminho.
A minha filha também criei no caminho. Vocês acham que não há grande obra de Deus que a Fábio está fazendo, criando aquelas crianças? Que a irmã Alessama está fazendo, criando esses filhos, trazendo para a igreja, ensinando o caminho do Senhor? Irmãos, isso é uma semente que está sendo plantada. E vocês vão colher os frutos, assim que nem eu estou colhendo. Vocês vão colher os frutos aonde vocês ensinam os filhos de vocês. Irmãos, se importa em plantar a semente no coração dos filhos de vocês. Se importa em ensinar a palavra aos filhos de vocês, porque essa semente vai crescer e vocês vão colher os frutos. Vocês podem ter certeza. A terra mais fértil que tem é a terra do coraçãozinho das crianças. Ali você planta aquela semente, aquilo fica impregnado, fica enraizado, e aquela semente vai crescer e vai brotar. Se você ensinar o bem com as tuas atitudes, não somente com as tuas palavras, mas as atitudes valem muito mais do que palavras. Às vezes a pessoa fala, eu amo meu filho, mas larga o filho lá com o celular na mão, sabe? Deixa o tempo todo, enquanto está com o celular na mão, não me incomoda. Irmão, só que essa semente vai crescer e às vezes vai te incomodar mais tarde. Às vezes vai dar um problema na vista da criança, na mente, né? Vai dar um problema psicológico na criança, de ficar tanto tempo ali na frente de uma tela. O tempinho que vocês tiverem, que puderem ficar com as crianças, brincando, vai lá no parquinho, brinca com a criança. Faz que nem meu esposo, ele deitava no chão, ele andava de 4 assim, o Fernando amontado, a Fábio amontada, a Franciele montada nas costas dele. Aquilo era a coisa mais linda de se ver, sabe? Cria um relacionamento que não tem como desfazer esse relacionamento entre pais e filhos, quando o pai decide participar da vida do filho. O pai não pode só pôr o filho no mundo e trabalhar como um doido, desesperado, para dar um tênis bom, para dar uma roupa melhor. Às vezes é melhor a criança usar uma roupa que não seja de marca, um tênis que não seja de marca, mas que o pai e a mãe estejam do lado. É muito melhor do que às vezes você dá tudo. Às vezes eu comparo assim quando a gente fica pedindo as coisas para o Senhor, né? E daí a gente quer que o Senhor dê tantas coisas, e o Senhor abençoa, mas só que a gente não ouve o Senhor falar, parece que o Senhor está distante. Aí a gente se sente esse filho, que o pai dá tudo para ele, só que o filho não ouve a voz do pai. Então, mas com nós, em relação a Deus, com certeza não é o pai que se ausenta, é o próprio filho, né? Continuando aqui. A pessoa a irmã no caso, que cuida do esposo, o esposo que cuida da família, que trabalha, isso é uma grande obra de Deus que o esposo está fazendo. A esposa cuidando do esposo, né? Cuidando da roupa, cuidando do calçado, cuidando de tudo. O esposo cuidando de trazer o alimento, de suprir as necessidades da família. Isso é uma obra de Deus que você está fazendo. Às vezes você pode pensar que uma obra de Deus só você está aqui no templo. Também é. Aqui é um lugar que você vem para adorar o Pai. Aqui é um lugar que você vem para adorar a Deus. Mas a obra de Deus você está fazendo desde a hora que você levanta na tua casa e você ora. Desde a hora que você levanta até a hora que você vai deitar, você está fazendo uma obra de Deus, que é em favor da tua família, em favor dos teus filhos. Se cada família, irmãos, se preocupasse em cuidar das crianças e evangelizar aquelas crianças e criar aquelas crianças para o reino de Deus, quão maravilhoso seria. Se todos os pais fizessem isso, não existiria gente perdido, porque teria alguém ali para cuidar, alguém ali para fazer essa obra de Deus, alguém ali para falar de Jesus, da salvação, falar do Evangelho. A Bíblia fala que é para nós falar para os nossos filhos, andando pelo caminho, sentado na casa. O andando pelo caminho é para falar da palavra para os filhos, é para semear essa semente nos filhos. Por quê? Porque os filhos vão passar para os filhos deles, os outros filhos vão passar para os netos e assim por diante. E a igreja do Senhor se firma cada vez mais e o reino de Deus é estabelecido. Em nome de Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Aqui eu também falei sobre os professores que formam profissionais.
os profissionais que contribuem com o bem-estar da sociedade. Todas essas pessoas estão fazendo a obra para o Senhor e a obra do Senhor. Porque um professor, irmãos, nenhuma profissão acontece, se forma sem ter um professor. Eu não sou professora, mas aqui nós temos algumas, né? Não é só a professora da escolinha, principalmente as professoras da escolinha estão fazendo uma grande obra para Deus. E as professoras aí, os professores do mundo, desde que eles ensinem o que é verdade, o que é certo, sem manipulação, eles estão fazendo uma grande obra para Deus. Eles não estão deixando de fazer uma grande obra para Deus. Porque quando nós fizemos para o nosso semelhante, como se nós fizesse a Deus, para Ele nós estamos fazendo. Salmo 118, o versículo 7, a parte A. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. O Senhor não vai descer aqui na terra e ensinar vocês o que o Senhor vai fazer. O Senhor vai usar a mim, vai usar o pastor Marcelo, o presbítero Fernando, né? A diaconisa Jane, a diaconisa Leonir, todos os irmãos que vêm aqui ensinar a palavra, estão fazendo a obra para Jesus e de Jesus. É como se Jesus quisesse falar para vocês e Ele usa as nossas bocas e as nossas vidas para falar aquilo que Ele quer falar, porque o Senhor está conosco entre aqueles que nos ajudam. O Salmo 126, 5 e 6 diz assim: os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Então, irmãos, quando você está andando e chorando, cuidando da tua família, sofrendo e lutando, muitas vezes com problema, está ali andando e chorando, semeando e chorando, você voltará consigo trazendo, com alegria, trazendo seus molhos. Qual é a semente que você está semeando, andando e chorando? Qual é a semente? O que você está fazendo, mesmo com luta, mesmo com dificuldade, mesmo com tribulação, com aflições muitas vezes, que a palavra diz, no mundo nós teremos aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele, Jesus, venceu o mundo. E a gente emenda o versículo, né? A gente diz assim, Jesus venceu e nós também vamos vencer. Mas é óbvio, né? Que se Jesus venceu e Ele está conosco, nós podemos completar esse versículo, que nós também venceremos em nome de Jesus. Mesmo andando e chorando na hora da semeadura, nós vamos receber esse galardão. E eu creio que está muito perto, muito breve, as trombetas vão tocar e cada um de nós nos apresentaremos perante o Rei, perante o dono da semente. Perante o dono da semente, que nos deu essa semente para semearmos, para ali nós recebermos o nosso galardão, de tudo aquilo que nós tivermos feito para o Senhor. O versículo 8 diz assim, o versículo 8 do texto que eu li. Porque o que semeia na sua carne, da carne, ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então daí eu coloquei a semente da carne. O que seria a semente da carne? Daí eu coloquei, conforme eu pesquisei, imoralidade sexual, todo tipo de imoralidade sexual, são sementes plantadas na carne. Toda impureza, toda libertinagem, toda idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira e egoísmo, tudo isso são sementes da carne, que se semeada, vai virar como que se diz, quando cai uma semente ruim na tua grama, que aquilo lá não tem mais jeito, aquilo lá dá um estrago terrível. Então essas sementes aqui, se forem plantadas, a colheita vai ser terrível, a colheita vai ser muito terrível.
Apocalipse 22, 14 e 15 diz assim: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Daí o 15 diz assim, ó: ficarão de fora os cães que não é o cachorrinho teu lá, de estimação. Os cães, vocês podem pesquisar o que é, vocês vão descobrir. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. E 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que o injusto não herdarão? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Procurem saber o que é sodomita. Pesquisem lá para vocês verem o que é sodomia. Nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então aqui está uma lista, irmãos. Na Bíblia tem muito mais coisa, mas as principais estão aqui nesse texto que eu li. Irmãos, é terrível. Às vezes a gente fala assim, não, mas isso aí não tem nada a ver. Mas todos esses pecados aqui, ó, são a mesma coisa que o homicida. Então, tudo isso que eu li aqui está no mesmo nível do homicídio, de ter matado uma pessoa. Aquela pessoa que é maldizente, os roubadores, os que roubam as coisas dos outros, os injustos, os fornicadores, os idólatras, os adúlteros, tudo está no mesmo nível. Tudo está no mesmo nível e vai ficar de fora e vai perecer. Então, o resultado dessa semeadura, de tudo isso, vai ser a mesma coisa. Agora estou aqui no ponto 3 e último também. Semear as palavras boas ou más define o nosso futuro. Provérbios 18, 20 e 21. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá dos seus frutos. Então aqui está dizendo que a morte e a vida estão no poder da nossa língua. Aquilo que nós falamos, irmãos, também são sementes plantadas. E como são sementes plantadas? Com a nossa boca, muitas vezes nós abençoamos a Deus e amaldiçoamos o nosso irmão. Então são palavras que nós falamos que vão definir o nosso futuro. Se você só falar o que não presta, só falar palavras ruins, só falar palavras de maldição, essas sementes vão crescer e vão te alcançar no futuro. Um dia você vai ter que dar conta. A palavra diz, só que eu não anotei aqui, que nós teremos que dar conta das palavras frívolas que nós falarmos. Então, eu sou uma pessoa que sou muito boa de fala, sabe? Eu converso bastante, mas eu tenho procurado me policiar, eu tenho procurado diminuir as palavras. Porque eu me conscientizei que de cada palavra que eu falar, um dia eu terei que dar conta perante Deus. Então, você imagina os palavrões, você imagina as palavras de maldições, né? Como nós teremos que dar conta? Como que nós teremos que semear, que colher essa plantação que nós fizermos? E um dia nós teremos que chegar perante o Senhor e dar conta das nossas palavras. Lembramos, aqui eu pus uma observação aqui, no poder da palavra, lembrando de quando Jesus amaldiçoou a figueira, em Marcos 11, 23, que tem aquela história lá que Jesus estava passando por um lugar, e daí ele sentiu fome, já era tarde, aí ele estava com os discípulos ali, e ele foi procurar, ele viu uma figueira muito bonita, com as folhagens muito bonitas, e ele foi procurar figo ali, e ele não achou figos. Ele só achou folhas. E ele amaldiçoou, falou que nunca mais ninguém comesse frutos daquela figueira.
E quando foi no outro dia, quando eles passaram de volta ali de novo, a figueira estava seca. Então, o poder que há nas palavras. Aí você fala assim, não, mas foi a palavra de Jesus? Ah, foi a palavra de Jesus. Mas a Bíblia diz que se você estiver em Jesus, você faria as mesmas obras que ele fez e faria maiores ainda, né? Então, as nossas palavras têm poder, assim que nem tinha as palavras de Jesus. E também a palavra que diz, né, na sequência, aqui em Marcos, que fala que desse negócio, né, que as palavras têm poder, que se você falar com fé para um monte, passa daqui para lá, se você não duvidar, eu quero ver não duvidar, né? E esse que é o problema. Mas se falar sem duvidar, no teu coração, se você falar para um monte passar de um lado para o outro e não duvidar no teu coração, assim vai ser feito. Às vezes vai ser o que você vai ter que falar, às vezes vai ser para aquele monte de confusão que está no teu coração, no teu pensamento, aquele monte de ressentimento que tem no teu coração contra uma pessoa, às vezes é para esse monte que você vai ter que falar. Afasta-te daqui, lança-te no mar, que eu não quero mais lembrar de você. Afasta-te daqui, monte. Afasta-te do meu coração todo esse ressentimento contra meus irmãos, todo ressentimento contra a minha família. Afasta daqui. Eu te lanço nas profundezas do abismo. Eu te lanço na profundeza do mar. E não quero mais lembrar. E se no teu coração você não duvidar, você vai receber essa benção. Você vai conseguir remover esse monte, essa montanha do teu coração. As pessoas costumam dizer, ainda no poder das palavras, eu estou quebrado, eu estou podre, eu sou pobre, eu estou morto de cansado, para mim nada dá certo, para mim não tem mais jeito, eu não consigo. As pessoas são acostumadas a dizer essas palavras. Eu estava escutando um pregador falar, esses dias até falei ali no Jardim Itália, esse dia que eu estava pregando, comentei acho que com o Marcelo, não sei se foi com o Marcelo que eu comentei com o pastor Marcelo, que foi feita uma pesquisa e em todos os países as pessoas dizem a mesma coisa. Eu estou morto de cansado, né? Essa vida é uma, e fala um palavrão. Diz que todos os países, então vocês vê aonde que iniciou isso, da onde que veio? Da onde que veio? Veio do inferno essas palavras, para acabar com a tua vida, para acabar com você, dizer não, eu não posso, eu não consigo, eu estou morto, eu estou quebrado, a minha vida é uma, né, aquilo lá que vocês sabem, o que as pessoas dizem, que eu não vou dizer aqui no púlpito. Então isso, irmãos, veio direto do inferno, para te destruir a tua vida. Mas vamos falar palavras de vitória, vamos encorajar as pessoas, você vai conseguir, né? Fala para você mesmo, se você não tem para quem falar, uma palavra de encorajamento, vai na frente do espelho. Irmãos, muitas vezes eu vou na frente do espelho e falo para mim mesmo, você vai vencer, você vai sair dessa, você é vencedora, foi Deus quem te fez, você vai conseguir. Eu falo para mim mesmo, né? Muitas vezes eu falo até que eu sou magra. Ainda eu não colhi a semente, mas eu estou plantando. Um dia eu vou colher. Leni, você não é gorda, você é magra. Eu não sei porque que você está desse jeito, mas você é magra. Meu pai era magro, minha mãe era magra, por que eu sou gorda? Eu não sou gorda, eu só estou, mas eu não sou. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Então, irmãos, tem pessoa que fala para a criança assim, você não presta. A criança às vezes tira uma nota ruim na escola, o pai, a mãe detonam com a criança, né? Ainda bem que a gente aprendeu, né? Antigamente até de castigo colocava a criança, às vezes a criança assim está acabada, porque chega com o boletim arrasado, né? Porque às vezes lutou, né? Não conseguiu, aí chega em casa, né? Antigamente dava até uma surra, quando aparecia com um boletim vermelho, com nota vermelha no boletim, dava até uma surra, você é um burro, você não sabe nada, você... Irmãos, é uma palavra tão terrível, mas é uma palavra que começa com I aí. Muitas vezes ouvi na minha casa, para meus irmãos, sabe? E não devemos dizer isso. Às vezes a criança é meio, assim, meio, como que se diz, uma criança assim, quase não para. Não, me fugiu a palavra agora. Daí o pai fala, isso é um danadinho.
A criança não é um danadinho, a criança só é criança. Tem uns que são mais quietinhos e outros são mais, né? Mas a criança não é um danadinho, porque danado é uma criança assim condenada ao fogo do inferno, é uma pessoa condenada ao fogo do inferno. Ih, tá danado. Tem gente que escreve até no carro, tá danado. Tá condenado ao fogo do inferno. E daí, né? As palavras, irmãos, o poder das palavras, o poder da vida e da morte está na língua, está nas nossas palavras. 1 Pedro 3, do 9 ao 10. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por sua herança alcanceis a bênção. Vocês já imaginaram? Nós fomos chamados para bem dizer. Aqui em Pedro está dizendo que nós fomos chamados para bem dizer, para abençoar as pessoas. Foi para isso que nós fomos chamados. Então vamos cuidar da nossa fala, das nossas palavras, para que possamos sempre estar abençoando as pessoas. Você vai bem, vai dar certo. Às vezes a pessoa vai abrir o seu próprio negócio e vem contar para outra pessoa. A pessoa fala: ixi, conheço 10 que abriu e quebrou. Isso aí não vai dar certo. Isso não vai dar certo, né? Às vezes o filho ou a filha vem contar para o pai, para a mãe, né? Eu estou interessado por alguém, estou namorando alguém. Ixi, isso aí, ó, e lá, ó, é isso, isso e aquilo. Às vezes o filho ou a filha, esse dia eu estava falando lá no Itália, a mãe fala para a filha, né? Você vai apanhar do teu marido quando se casar. E esse aí vai te bater na cara, sabe? Fica amaldiçoando a pessoa. Depois, quando acontece, eu falei, viu? Eu falei, sabia que ia acontecer isso. Não é que sabia, é que jogou a maldição e aquela semente nasceu e cresceu e aconteceu. Não é que adivinhou, que sabia que ia acontecer. Então, se o teu filho ou a tua filha estiver namorando uma pessoa que você vê que não é de Deus, uma pessoa que você vê que não bate com aquilo que você esperava que fosse, você vai para a oração, vai orar, fala: Senhor, transforma essa pessoa. Ou se for para ela casar com o meu filho, com a minha filha, que a pessoa seja transformada e seja abençoada. E se não for, Senhor, que o Senhor retire essa pessoa do caminho da minha família. Retire essa pessoa daqui, Senhor. Mas peça para o Senhor, não use as tuas palavras para amaldiçoar. A continuação aqui de 1 Pedro 3, 9 e 10. O 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Podemos escolher o que semeamos, mas não podemos escolher o que colhemos, já falei no início. Temos diversos exemplos na Bíblia, mas eu trouxe 2. O de Jacó. O Jacó foi o seguinte: o Jacó, quando saiu da casa do pai dele ali, que o irmão dele, o Esaú, chegou cansado lá do campo, e ele estava com muita fome. E ele chegou e pediu um prato de lentilhas para o Esaú, né, que estava no campo. Chegou e o Jacó tinha feito um prato de lentilhas ali, um guisado, coisa e tal, para ele comer. E ele chegou e pediu. Aí o Jacó se aproveitou da situação, né, e deu uma enganada nele ali. Pegou e falou: eu te dou esse prato de lentilha, mas você tem que me dar teu direito de primogenitura. E o Esaú não estava dando valor nenhum para a sua primogenitura mesmo, pegou e vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Foi uma péssima semente que ele fez. Se ele tivesse plantado as lentilhas antes de fazer o prato, ele teria ganhado mais. Ele fez isso. Só que depois o Jacó deu aquela briga ali entre os irmãos, depois, né, que aconteceu, que ele roubou a benção do irmão, e ele foi lá para a casa do tio dele, num lugar muito distante, de medo que o irmão fosse matar ele. Ele fugiu, foi para a casa do tio dele, chegando ali se apaixonou pela prima dele, pela Raquel, e trabalhou 7 anos pela Raquel. Quando chegou o fim dos 7 anos, o Labão: está aqui a tua esposa, a Lia. Não deu a Raquel. Aí ele colheu a semente que ele tinha plantado lá atrás. Aí ele teve que trabalhar mais 7 anos por a amada dele, que era a Raquel. E assim foi.
Aí depois, passados os anos, irmãos, passado o tempo, o Jacó estava enriquecendo muito lá junto com o Labão. Ele trabalhava e ele prosperou muito, muito, muito. E ele quis voltar para a terra do pai dele, com as esposas dele, que ele tinha trabalhado. Ele tinha ganhado as 2 esposas, ele já tinha filhos, ele já tinha empregado e ele resolveu voltar para casa. E quando ele voltou para casa, pegou todas as coisas dele e foi para casa, escondido do Labão. A Raquel pegou os ídolos do lar e colocou na sua bagagem e levou. E quando o Labão deu por fé que eles tinham fugido, o Labão foi atrás deles. E quando o Labão encontrou eles, falou: puxa vida, por que você fez isso? Estou falando as minhas palavras, se vocês lerem lá, vocês vão encontrar. Por que você fez isso? Você poderia ter saído de casa com festa, eu ia até fazer uma festa. Vocês acham mesmo que ele ia fazer uma festa para Jacó? Ele não ia deixar Jacó sair. Eu ia até fazer uma festa, a gente podia fazer uma festa de despedida, e vocês iam embora e tal. E você saiu e levou até os ídolos do lar, roubou. Ele falou: não roubei nada, não. Pode procurar aí. Aí procurou lá nas tendas, não achou. Daí o Jacó falou: com quem você achar, que morra essa pessoa. E daí estava com a Raquel, a mulher amada de Jacó, aquela que ele era apaixonado por ela. Aí estava com ela, só que ela usou de sabedoria. Ela estava sentada sobre, eu não sei se era o cavalo ou era um animal que ela estava sentada sobre. E ela falou: não, eu estou com o costume das mulheres. Vocês sabem que é a menstruação, né? Daí eu não posso sair daqui. Ué, por que não podia? Eu não vou poder sair daqui. Então, tudo bem, ficou ali, estava escondido ali. E daí, o Labão voltou para casa, deu tudo certo, continuaram a viagem. Só que antes dele chegar em Canaã, ela tinha engravidado nesse percurso, porque era muito tempo que eles iam andando e armando as tendas, e eu indo, que tinha criança e tinha animal, e levavam às vezes 1 ano, até mais, para chegar na terra prometida lá que eles iam. Quando chegaram lá, antes de chegar na terra, a mulher deu à luz a Benjamim. A Benjamim, né? Não foi a José, foi a Benjamim. Deu à luz a Benjamim, José já existiu. Deu à luz a Benjamim e acabou falecendo. Porque o poder da palavra, o poder da vida e da morte estava na palavra. Ele falou que morra a pessoa que estiver com os ídolos do lar, que está levando. Pois a mulher dele morreu, era ela que estava. Então, irmãos, cuidem no que vocês falam. Aí eu coloquei o outro exemplo aqui, foi de Davi. Quando Davi foi confrontado pelo profeta Natã, ele deu a sentença e colheu de suas palavras. Embora ele tenha se arrependido, Deus lhe perdoou e lhe deu longa vida. Mas seus 4 filhos morreram logo em seguida, em pouco tempo, após a sentença que ele deu. Então o Davi, vocês sabem muito bem da história, que o Davi, ele estava lá no palácio, ele já era rei e tal, e o pessoal estava na guerra, e ele tinha ficado em casa, estava lá no palácio. E ele estava no eirado lá do palácio, não sei aonde. Eu sei que ele viu uma mulher lá tomando banho, uma mulher imprudente. Ela estava tomando banho, talvez com a janela aberta, ou era num rio, não sei, num riacho, e ela estava se banhando ao ar livre, talvez. E ele viu e desejou e cobiçou aquela mulher. E ele mandou trazer para casa aquela mulher, para a casa dele. Foram ver quem era ela, descobriram, ela é esposa do... esqueci o nome do homem. De Urias. Ela é a esposa de Urias. Urias era um dos homens de Davi que estava lá na guerra. Ela é a esposa de Urias. Então ele mandou vir para a casa dele aquela esposa e teve relação sexual com essa esposa, que era do Urias, não era dele, né? Veio essa mulher, ele teve relação com essa mulher engravidou. Dali uns dias ela mandou dizer: Davi, estou grávida. Como que ela está grávida se o marido está na guerra? Aí o Davi quis resolver a situação, né? Pegou e mandou chamar o coitado do Urias lá, para ele ir para casa, dormir com a mulher, para ficar com o filho, era dele. Nada, não aconteceu isso. O Urias, como era um homem muito temente, ele falou: não, como que eu vou para casa? Eu vou descansar na minha casa, vou estar com a minha esposa. E enquanto meus amigos estão lá lutando, né, morrendo na guerra, eu não vou não, eu vou ficar aqui. E ficou lá no palácio, não foi para casa. Aí o Davi usou de outra artimanha. Ele pegou e mandou uma carta para o comandante colocar esse coitado de Urias, que era marido da mulher, na frente da batalha lá, aonde era bem pesado o tiroteio. Não era tiro, irmão, naquele tempo acho que nem existia.
Aí tá, o rapaz acabou, né, morrendo. Colocou na frente da batalha, o homem morreu, Davi tomou a mulher por sua esposa, Betseba, e ficou como esposa dele. Só que passados os meses ali, a criança nasceu e adoeceu, e o Davi chorou, foi muito. Só que a criancinha morreu. Mas antes disso, apareceu o Natan lá, e contou uma história triste, né, para o Davi. Falou: ó, Davi, tem uma história assim, teve uma pessoa, um homem muito rico, e ele tinha muitas ovelhas, e ele tinha muitos animais. Só que chegou um amigo dele na casa dele, e o que ele fez? Ele foi lá e pegou a única ovelhinha que o coitado do pobre lá tinha, só uma ovelhinha. E ele foi lá e pegou aquela ovelhinha e matou e fez o jantar lá. Eu estou falando nas minhas palavras, irmãos. Fez o churrasco lá pro amigo. Aí o Davi se indignou. Ele ficou indignado com isso. Ele falou assim: mas uma pessoa que fez uma coisa dessa tem que restituir 4 vezes mais. Não pode. Onde é que já se viu? Aí o profeta Natan falou: Davi, esse homem é você. Só que daí Davi caiu na real e ele se arrependeu. E quando a pessoa peca, não importa o tamanho do pecado, se ela se arrepender e clamar ao Senhor, o Senhor perdoa o pecado. O Senhor arranca a semente, o Senhor perdoa o pecado. Não importa o tamanho do pecado. Só que, num caso desse, a consequência do pecado fica. O pecado, Deus perdoa, está salvo, está livre, vai para o céu com Jesus. Mas a consequência fica, né? Sempre fica. O pecado sempre deixa mancha, né? Então, foi o que aconteceu. Aí, aconteceu que o menino morreu, depois os filhos dele lá morreram na guerra também. Até tentaram matar ele. Mas quanto a Davi, ele morreu como um grande homem de Deus, como um herói, porque ele se arrependeu, ele caiu em si e pediu misericórdia para Deus. E Deus perdoou ele do seu pecado. E assim o Senhor faz conosco. Por mais terrível que sejam as sementes que nós semeamos, se nós nos arrepender, o Senhor nos perdoa nossos pecados. Bendito é o nome do Senhor. Daí o versículo 9, para terminar: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Continue, irmão, fazendo bem. Continue fazendo bem. Ninguém vê, irmão. Às vezes ninguém vê você fazendo bem, mas Deus vê. Deus vê todas as nossas ações, todas as nossas palavras, todas as nossas atitudes. O Senhor está vendo. O Senhor está vendo o que você está fazendo. Às vezes você acha que é tão simples aquilo que tu está fazendo, mas se for fazer como se fosse para Deus, o Senhor está vendo e Ele vai te recompensar, e Ele vai te dar vitória, vai dar a recompensa se você não desvanecer, se você não desistir, se você seguir em frente, você vai ter a recompensa. Bendito é o nome do Senhor. Vamos fazer o bem e cuidar das nossas palavras, para termos uma boa colheita. Amém? Amém. Bendito é o nome do Senhor. As palavras eram essas, e bendito é o nome do Senhor. Eu agradeço os irmãos que estão aqui. Vamos nos levantar, vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, Criador de todas as coisas, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Primeiramente, eu quero agradecer a Ti, Senhor, por eu ter conseguido passar a palavra assim conforme o Senhor colocou no meu coração, por o Senhor ter me dado graça, Senhor. Muito obrigada, Senhor, eu te agradeço. Bendito é o nome do Senhor. Senhor, continua nos usando nas Tuas mãos, Senhor, segundo a Tua vontade. Senhor, abençoa o Teu povo que está aqui reunido, Senhor, que eles possam plantar boas coisas, Senhor, que eles venham plantar boas sementes, Senhor, que eles venham plantar, Senhor, e venham colher aquilo que eles já plantaram. Senhor, que a colheita boa, Senhor, não tarde, mas que eles possam colher, Senhor, o que eles já plantaram de bem. Em nome do Senhor Jesus, que eu também possa colher, Senhor, todo o bem que eu já plantei, Senhor. E o mal, Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor perdoe os teus filhos também, Senhor. Pelas más sementes que já plantaram. Pelas más palavras que já falaram, Senhor. Nós te pedimos perdão. Pedimos humildemente que nos perdoe, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.